O que é o inflamossomo? Nossa, tá horrível essa imagem. Tá horrível. Olha só, o que é o inflamossomo? O inflamossomo é uma cascata de proteínas. Tá vendo que ela faz um anel? Eu sei que tá horrível, gente. Mas vamos no que interessa. Vocês não têm que decorar esses nomes, não. Dentro da célula, a gente pode ter o início de um aglomerado de proteína. É um aglomerado de proteínas diferentes. Um aglomerado de proteínas. E eles vão formar um círculo mesmo, lá dentro da célula. O que é esse inflamossomo, prof? Esse aglomerado de proteínas dentro da célula, ele vai ativar a caspase 1. Se vocês não sabem a função bonitinho da caspase 1, a caspase 1 ela é responsável pelo processo de apoptose. Esse eu tenho certeza. Lá no meu canal tem um vídeo explicando a apoptose celular, que é o quê, prof? O suicídio. É a morte. Morte morrida. Esse inflamossomo, o objetivo dele é ativar a caspase 1. Por quê? Porque a caspase 1, ela é capaz de ativar citocinas aqui dentro da célula. Ela é capaz de ativar e liberar citocinas. Só que ela também é capaz de induzir um processo de apoptose. Tá, prof, peraí. Não entendi bulhufas. Eu falei para vocês que o inflamossomo é uma das atividades que o PRR, que os receptores de reconhecimento padrão vão ser capazes de ativar. É uma das funções dele. Qual receptor de reconhecimento padrão faz isso? Quais fazem isso? O RIG e o NOD. O RIG 1 e o NOD fazem isso. Eles iniciam um inflamossomo. Por quê, prof? Porque eles estão dentro da célula. Esses receptores, esses bracinhos que reconhecem invasores, essa mãozinha, tá dentro da célula. Essas mãozinhas são capazes de reconhecer parasita intracelular. Parasita que entrou dentro da célula. Parasitas que entraram dentro da célula, esses dois receptores, a maneira que eles têm, estão lá dentro da célula. Eles estão escondidos lá dentro. O que eles vão fazer? Ativar um inflamossomo para quê? Começar a liberar citocina. Para quem, prof? Para as outras células do sistema imune. Prof, só célula do sistema imune tem RIG, tem NOD? Não. Outras células também têm. Por exemplo, células da pele. A pele é uma barreira física, lembra? Células da pele que não são do sistema imune, célula da pele, tem esse RIG e esse NOD. Por quê, gente? Ela é a barreira. Entrou dentro da célula dela, ela fala, eu tenho que avisar a galera. Uma das maneiras dela avisar. Prof, mas tem o MHC1. Tem. Elas têm o MHC1, mas elas não podem ficar dependentes só do MHC1. Célula do vaso sanguíneo também fazem isso aqui, entende? Algumas células específicas que não são do sistema imune têm esses receptores. E liberam citocina, prof? Liberam citocina.
E a célula do sistema imune também, gente, porque a célula do sistema imune, ela também é alvo de parasita interno. Ela também é alvo de parasita interno. Ela chega para atacar. Ela chega para atacar. Ela chega aqui, ó, para atacar. O parasita entra por trás, entende? Então elas têm que ter uma maneira. E uma das maneiras é ativar essa cascata de proteína. Elas ativam essa cascata, essas proteínas se aglomeram, uma vai ativando a outra e pá, ativam a caspase 1. A caspase 1 ativa citocinas, que estão aqui dentro da célula quietinha, e começa a liberar essas citocinas. Para quê, prof? Começa a liberar essas citocinas para avisar para as outras células. Tem P-herpes aqui, tem problema aqui, tem vírus aqui. Bacana. Citocina vem e é liberada. Mas e se der merda? Ativa a apoptose. Essa célula morre. Ela prefere morrer do que esse vírus proliferar, do que essa bactéria proliferar. De novo, não é biologia, não é matemática. Pode ser que não dê tempo de fazer isso aqui tudo. O vírus já teve célula filha, a hora que a célula do sistema imune chegar, isso aqui já, vírus já reproduziu, já matou essa célula, ele por conta própria, beleza? Não é matemática. Bacana. Professora, uma pergunta. O inflamossoma, ele é uma cascata de ativação? É. Como se fosse a cascata de coagulação, só que dentro da célula? Exatamente. Que uma proteína vai ativando a outra? Exatamente. E elas ficam aglomeradas bonitinho. A imagem tá ruim, eu vou tentar achar outra imagem melhor. É desse jeito aqui, ó. Elas formam um círculo. Eu não entendi a pergunta. A pergunta do Thiago eu não entendi. Repete, Thiago. É que para ter a coagulação, ó, a gente tem várias proteínas, principalmente hepáticas, que uma vai ativar na outra para ter a coagulação. Uhum. Essa se chama cascata de coagulação. Aí eu perguntei se o inflamossoma é como se fosse a cascata de coagulação, só que dentro da célula, em que uma proteína vai ativar na outra com a finalidade de ter apoptose celular. Entendi agora. Thiago, você já leu o sistema complemento? Eu já li, mas eu, sinceramente, eu não estou muito lembrado, não. O sistema complemento também é do mesmo jeito. É cascata. Um precisa ativar o outro. Por quê? Uhum. Quando a gente fala o nome cascata, é como se tivesse assim, ó. Como se tivesse assim, ó. Ah, não tô querendo apagar nenhum desses para depois mandar no grupo. Vamos imaginar aqui, ó, a sala de aula. Tá aqui a sala de aula. E eu quero abrir a porta. Eu quero abrir a porta. A portinha tá aqui fechada. Daí tá eu, Thiago, a Rafa, a Gabi, a Samira. A gente tá aqui. E a Samira é quem vai abrir a porta. Mas a Samira tá dormindo, a Gabi tá dormindo, a Rafa tá dormindo, o Thiago tá dormindo. E eu tô acordada. Daí, eu acordo o Thiago acorda a Rafa acorda a Gabi acorda a Samira abre a porta. Isso é uma cascata. É um ativando o outro. Prof, por que existe isso? Por que essa moça, você não levanta a bunda e vai lá e abre a porta? É uma maneira que o organismo tem de controlar as coisas, de controlar. Na grande maioria das vezes, isso aqui é proteína. Isso aqui é quem trabalha. Grande maioria não, é proteína. É proteína. São proteínas que trabalham como enzimas, né? Uma ativa na outra.
Se eu sou produzida errada, porque para eu ser produzida, vai ler um gene, não é isso? Não vai ler um pedaço do DNA para eu ser produzida? E se meu gene tem mutação e me produz errado? E se for eu sozinha para abrir a porta e eu sou doida, eu tô produzida errada? Toda hora eu tô com essa porta aberta. Eu fico aqui o tempo todo com a porta aberta. Entende? Para que não ocorra esses erros, não é que não ocorre, né? Mas para diminuir essas possibilidades, um tem que ativar o outro. Um tem que ativar o outro. Entende que é uma maneira de controle? E essas cascatas tem em um monte de lugar. Cascata da coagulação, cascata no processo do sistema complemento. Entende? A gente vai ter vários. Tá bom. Bacana. Prof, o inflamossomo é legal? É. Precisa dele? Demais. Mas tem hiperhelps? Tem. Tem 2 hiperhelps. Essa apoptose aqui. Por quê, prof? Porque esse inflamossomo numa célula só é uma coisa. Agora, esse inflamossomo em várias células, e se essa galera resolve morrer, então vamos lá. Problemas do inflamossomo. Várias células vão ter isso. Se a caspase atua fazendo a fagocitose, ou seja, se as outras células do sistema imune demoram para vir para cá, fagocitose, apoptose, eu vou ter uma perda muito grande, eu vou perder muitas células. Isso é bom? Eu falei para vocês lá atrás. O maior problema de uma inflamação não é o patógeno, é a quantidade de célula danificada, porque aquele órgão, aquele local vai parar de trabalhar. O maior problema é esse. Prof, é na pele, é um machucadinho. Ok, mas isso lá no fígado? Isso lá no rim. O rim parando de filtrar o seu sangue. Toxina para todo lado. Subproduto do metabolismo da proteína. Nitrogênio, amônia. Entende? Fígado, que não está produzindo proteína plasmática, que não está metabolizando. O maior problema da inflamação, o maior problema é o dano nas células do organismo. O maior problema. Então, se essa caspase está ativada, o primeiro problema, eu vou perder muitas células. Segundo problema, algumas doenças, a gente vai ver doenças lá para N2, algumas doenças, elas acontecem por persistência desse inflamossomo, do inflamossomo. Persistência dele. Tá? Então, só foca nele, porque lá para N2 a gente vai falar sobre ele ainda. Professora? A apoptose, quando a célula está velha, ela sofre um processo de apoptose. Essa apoptose é estimulada pelo RIG1 e o NOD também? Ou é por outro Não, pela meio? caspase. Aí são outros mecanismos. Mas quem são ativadas são as enzimas da família caspase. Eu pensava que ela se destruía, professora. Então, ela se destrói. Mas ela precisa de outro mecanismo também ou não? Precisa. Não é só... É isso que o ela Thiago não tá se falando. ela não se destrói não, né? Não, é assim, ó. A apoptose é ela morrendo de uma maneira organizada. A apoptose é um suicídio. O que pode desencadear suicídio? Fatores externos e fatores internos. Por exemplo, uma célula tumoral, ela começa a desenvolver a mutação, né? Ela tem a mutação e começa a desenvolver, ela começa a se tornar tumoral. Ou ela vira uma célula tumoral de vez, ou ela suicida. Nós podemos hoje já ter tido início de um tumor e as células entrarem em processo de apoptose. Ela também pode decidir. Tem mecanismos aqui dentro que percebem erros dentro dela, sem ninguém. Ela tá sozinha. Imagina que ela tá sozinha numa ilha deserta.
tem ninguém avisando ela, não tem ninguém ativando ela, mandando ela morrer. Ela sozinha, em alguns momentos, ela pode perceber alguns erros e ela iniciar sozinha um processo de apoptose. Isso pode ser de fora, pode ser alguém que mandou ela morrer? Pode, mas ela sozinha também faz isso. O que o Thiago perguntou foi, o processo de apoptose sempre vai começar com inflamossomo? Não. Agora, vai ter caspase? Vai. O negócio é ativar caspase. Quem vai ativar? Depende. Depende do que tá matando ela, entende? Esse aqui muda. Esse aqui não. Entendeu, Rafa? Mais ou menos, mas conforme a senhora vai explicando aí, qualquer coisa eu pergunto de novo. Tá. Mas é isso. Ela pode morrer porque ela deu um erro aqui dentro dela, ou alguém pode avisar. Alguém pode virar, mandar uma molécula sinal, falar assim, você tem que morrer. Você vai ter que morrer agora. Entende? Entendi. É o nódio... Então, ela só pode fazer o processo de apoptose por duas maneiras. Ou é pelo inflamossomo, ou se alguma outra célula mandar molécula sinal para ela se suicidar. E 3. E ela também. Ela sozinha, sem ela receber molécula sinal também. Entendi. Entendeu? Ela também. Prof, quais citocinas aqui que outra coisa aqui importante, ó. Quase que eu largo a citocina para lá. Quais são as citocinas que o inflamossomo ativa? Olha só. Citocinas. O inflamossomo, ele vai ativar IL1 e IL18. IL1 e IL18 é a 1 beta? É a 1 beta. IL1 beta. E a IL18. Interleucinas, tá? Interleucina 1 beta e interleucina 1 18. Por que essas são diferentes? Cara, elas fazem muita coisa. Muita coisa. Mas assim, de importante, eu acho que eu coloquei. Peraí, deixa eu ver se eu coloquei. Eu criei um slide com um monte de figura, porque às vezes você não entende meu desenho, mas vai entender desenho da internet. Isso aqui é alergia, ó. Não coloquei? Não coloquei. Deixa eu anotar aqui rapidão para ajudar vocês. Imagem, citocinas, inflamossomo, funções. Isso vai ter, tem essa relação, certeza. Ó, tem várias funções. Vamos focar no que importa. O que essas duas citocinas fazem que vai ser diferente das outras interleucinas, que vai ser diferente das outras enzimas. Interleucina 1 beta, ela ama liberar neutrófilo, ela vai lá na medula óssea, liberar neutrófilo para vir ajudar. Prof, isso é bom? É bom. Mais neutrófilo, pus, abscesso. Entende? A chance de eu ter mais pus, abscesso é maior. Porque eu vou trazer mais neutrófilo do que o normal. Deixa eu apagar isso aqui. Agora eu arrumo o desenho. Que mais? Ela também estimula a febre. A gente vai conversar sobre isso. Ela também estimula a febre. Febre é bacana? Aumenta a temperatura do corpo? Tá, ok. Mas em excesso eu mato meu neurônio. Calma que a gente vai falar. Ela estimula
Liberação de TNF-alfa. Uai, prof. TNF-alfa é legal, tá? TNF-alfa é legal até certo ponto. TNF-alfa, eu tô bem tranquila falando dessas citocinas, porque eu já coloquei vocês para estudarem elas, lá nas invertidas. TNF-alfa é uma citocina que é liberada lá no início? Ela é liberada lá na imunidade inata. Mas em doenças crônicas, doenças que demora a resolver, quando já tem um tempo que tá lá o processo inflamatório, então vamos lá, ele na hora que teve o corte, na hora que começou a doença, ele é liberado? Mas em menor quantidade. Ele é liberado em menor quantidade. E quando já tem uns dias, prof, até meses, que né, tá doente, o negócio não se resolveu. Uma das culpas do excesso de liberação dele, porque quando a doença está crônica, eu tenho muita liberação de TNF-alfa. Ele é quem predomina de citocina em processos crônicos, doenças que estão demorando a se resolver. Uma das culpas é do inflamossomo. Uma das culpas é do inflamossomo dentro dessas células. Porque se a célula não morre, gente, ele fica aqui, liberando citocina. Entende? Um dos problemas de inflamações crônicas é essa cascata de proteína ativando caspase 1 toda hora e mandando liberar citocina. Citocina, isso aqui não para. Bacana. Qual que é o perhelps dessa citocina, prof? Essa citocina, quando a gente está falando dela atuando lá já na forma crônica, ela entra dentro de adipócito e mata adipócito. Adipócito não é célula de gordura? Não é? Tinha uma questão falando disso na invertida, né? Da caquexia. Tinha. O seu paciente, gente, ele vai ficar assim, ó. Vou colocar o cal. Seu paciente vai ficar assim, ó. Caquexia. É um animal extremamente magro. E vocês já viram isso? Não, tomara que não. Vou corrigir. Ai, gente, tá gravando? Fala, tá gravando, graças a Deus. Tomara que vocês não tenham visto isso. Pessoas, animais com doenças crônicas, por exemplo, tumor, doenças crônicas, erlíquia, doença do carrapato. Prof, só cachorro? Não, vaca também. Vaca também, cavalo também, cavalo com tumor. Vacas com, por exemplo, doença do carrapato, com bactéria de carrapato. Crônico, esse trem já tá lá há muito tempo. Tá liberando TNF-alfa demais. Mata TNF-alfa. O maior problema do TNF-alfa. Ele é bom, prof? Não é que ele é ruim. Na forma crônica, ele não é legal, não. Ela, né? Uma citocina. Na forma crônica, mata adipócitos, que é reserva de gordura, de lipídios. O organismo entra em estado de caquexia. Ok? E é nítido. Você vê um cão com tumor. O bicho come. O proprietário fala, mas ele não engorda. É a quimioterapia. A gente olha e fala, então, não só a quimioterapia. Deixa eu te explicar um negócio. O próprio organismo dele tá fazendo isso. Ok? É um defeito da TNF-alfa.
E a IL-18, prof? Qual que é o problema da IL-18? A IL-18, o maior problema dela, ela estimula linfócito T, bacana, o linfócito T vem, mas vamos focar no P-Helps. O maior problema da IL-18 é ela induzir a resposta alérgica. Ela induz